Bom, então, iniciando a sessão de julgamento do dia 8, período da tarde, continuar na sequência, item 19, doutor Pinheiro. Item 19, Edivalter Figueiredo Ferreira. Imposto de renda pessoa física, lançamento por omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários com origem não comprovada, teve multa de ofício agravada, envolvendo os anos calendário 2003 e 2004, e lançamento cientificado em 7/11/2008. Na impugnação, se discute sobre a nulidade do auto de infração, depósitos bancários e a majoração da multa. Também uma preliminar de tempestividade de rolamento. Eu transcrevo as emendas do acórdão de impugnação e do voto, o excerto que é referente a de ter havido esclarecimento prestado, de que pelo menos o contribuinte não tem condições de atender à solicitação da intimação no prazo requerido. Assim, a multa foi reduzida, retornou ao patamar de 75% pela decisão recorrida, foi procedência parcial, portanto. O acordo é cientificado e o recorrente alega novamente uma preliminar de tempestividade do recurso, discorre sobre arrolamento, nulidade do auto de infração e do acórdão, vai tratar de princípio da motivação, enfim, entende que coerência, entender pelo acréscimo patrimonial em face do demonstrado para a fiscalização, que teria havido um equívoco na interpretação dos fatos, não seria possível presunções, assim vai. Depósitos bancários. Há uma primeira argumentação no sentido de que ele exerceria uma atividade informal de factoring. Ele desenvolve vários argumentos nesse sentido. Eu os resumo aqui para os senhores no relatório. A seguir, ele discorre sobre a ausência de provas e requisições de perícia e de diligência. Também resumo sobre discurso, também tem aqui uma série de ponderações sobre desconsideração de documentos exibidos, discorre sobre os cálculos, sobre a questão de acréscimo patrimonial, no sentido de que não haveria prova. Eu resumi os argumentos aqui nesse tópico do relatório e é isso. Passando para o voto, quanto à admissibilidade, diante da intimação em 13/1/2011, o recurso interposto em 9/2/2011 é tempestivo, não se exige depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo, é a súmula vinculante número 21 do Supremo Tribunal Federal. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário. Quanto à preliminar de nulidade do auto de infração e do acórdão, a descrição dos fatos e dos enquadramentos. Opa, eu perdi o VPN aqui. Por que ele está pitando? Bom, enfim. A descrição dos fatos e dos enquadramentos legais constantes do auto de infração é compatível com a infração imputada, consistente na omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, estando suficientemente motivado. Diante da presunção legal do artigo 42, é desnecessária a prova pela fiscalização de nexo causal entre depósitos e omissão de renda, acréscimos, enfim, a súmula CARF 26, a circunstância de o recorrente considerar que a fiscalização e os julgadores de primeira instância se equivocaram ao interpretar os fatos e
em não acolher seus argumentos tendentes a provar a inexistência de acréscimo patrimonial não significa nulidade do auto de infração e nem do acórdão de impugnação. Constitui-se matéria de mérito determinar que os elementos apresentados pelo contribuinte, inclusive os apresentados com as razões recursais, comprovam ou não a origem dos depósitos no todo ou em parte. O acórdão de impugnação não é nulo, por ter deixado de apreciar alegações de inconstitucionalidade, eis que nem mesmo o presente colegiado é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Sobre os depósitos bancários e todas as alegações sobre atividade informal, de faturação, ausência de provas, restrição, requisição de perícias e diligência, desconsideração de documentos exibidos, dos cálculos do acréscimo patrimonial, não compete ao fisco investigar a origem de cada crédito depósito. O ônus legal de comprovar individualizadamente a origem dos créditos, depósitos é do contribuinte, é a Lei 9.430, artigo 42. O fato de o recorrente ter discorrido durante o procedimento fiscal em sua defesa sobre exercer a atividade informal de factoring ou o fato de ter constituído pessoa jurídica a ter por objeto social essa atividade não se constitui em prova da origem dos depósitos bancários na alegada atividade informal, muito menos na prova individualizada exigida pela norma legal. Segundo as razões recursais, a decisão atacada exigiria a comprovação da totalidade dos valores creditados na conta, mas ignoraria a comprovação de que os débitos nas contas estariam relacionados à atividade de faturação. O recorrente não, ao invés de relacionar de forma individualizada cada operação com o respectivo depósito de origem não comprovada, com a apresentação da pertinente documentação hábil e idônea, discorre em tese a partir de um exemplo hipotético de cliente que queria vender recebíveis no valor de 30 mil com 3 cheques vencíveis, o primeiro em 10 dias, o segundo em 20 dias, o terceiro em 30 dias, sendo, para tanto, feitas 3 operações considerada a taxa de 3,5%, a significar a emissão de um cheque de 9.883,34, a implicar débito em conta do recorrente desse valor, para a compra do primeiro cheque recebível de 10 mil. Para a segunda, será emitido um cheque do mesmo valor, de 9.883,34, o segundo débito em conta. Para a compra da segunda, cheque de 10 mil. E para a terceira compra, emitido um cheque também no mesmo valor, de 9.883,34, um terceiro débito em conta corrente para a compra de terceiro cheque recebível de 10 mil. Sendo que o operador de factoring oferirá os mesmos R$350, tendo saída de sua conta corrente o total de 29.650 e entrando o total de 3.000. Assim, o contribuinte sustenta que os mesmos recursos entram e saem de suas contas sem significar aumento patrimonial, conforme tabelas que estampa em sua defesa e nas razões recursais a relacionar os totais mensais de débito, crédito e saldo em conta do Banco Rural. Contudo, o recorrente não apresentou os contratos de fatorização e nem, ao menos, indicou quais pessoas seriam seus clientes. As planilhas a relacionar números de cheques, valores, data de fatorização, número de dias e receita. Aqui eu coloquei uma nota de rodapé porque ele fez um período maior. No meio tem planilhas relativas à venda de ouro, esse outro aqui, REC, CHDEV, REC, Beron, Prev, isso daqui foi aceito já pela fiscalização. Então, as planilhas que constam realmente os valores da fatorização são essas que eu coloquei aqui, as e-folhas.
sem a exibição de substrato documental alicerçá-las, ou seja, sem a apresentação de prova de tais cheques a envolverem operações de fatorização, impossibilitada a conclusão de que os depósitos a serem comprovados decorrem de contratos de fatorização. Ou, por conseguinte, as planilhas em questão não têm o condão de comprovar incorreção na base de cálculo apurada pela autoridade lançadora. Além disso, 42 da 9.430 impõe a prova individualizada, não sendo possível a adoção de uma presunção simples a tomar o conjunto dos créditos, depósitos sem comprovação de origem e o conjunto dos débitos havidos nas contas com a decorrer da alegada atividade informal. O fato de ter deixado títulos de crédito para cobrança simples pelo Banco Rural, ele não, ou seja, se os senhores forem nos documentos, lá está claro que essa simplesmente é cobrança simples, sem contratação de desconto ou garantia. Eu cito as folhas. Não é prova da atividade, cabendo ao recorrente apresentar documentos hábeis e idôneos a demonstrar que os títulos cobrados pelo Banco Rural consistiam em títulos recebidos por seus clientes, cedente ou fatorizado, em suas atividades comerciais e cedidos ao recorrente, factor ou fatorizador, mediante o pagamento de uma remuneração pela demora e o risco na liquidação dos títulos de crédito cedidos. Por não apresentar prova, demonstrar sua argumentação genérica ou autuada severa, ser necessária diligência para se obter junto aos bancos cópias microfilmadas dos títulos pertinentes às operações havidas nas contas bancárias, a possibilitar a identificação da titularidade dos cheques creditados em suas contas e a produção de perícia nas suas contas correntes e nos borderos de títulos para cobrança simples, sem contratação de desconto ou garantia. A decisão recorrida, ao indeferir o pedido para a produção probatória em questão, teria cerceado seu direito de defesa, pedido que reitera nas razões recursais. O recorrente, nitidamente, pretende se eximir do ônus legal de comprovar a origem dos depósitos bancários, transferindo à autoridade lançadora, ao alegar nulidade do auto de infração lastreado na presunção legal do 42, ou seja, por não ter a fiscalização apresentado prova direta de nexo causal entre depósitos bancários e omissão de renda ou acréscimo patrimonial, ou transferindo à turma julgadora, ao alegar cerceamento do direito de defesa por não terem os julgadores de primeira instância acolhido o pedido para a produção de diligência e perícia. A perícia postulada pelo recorrente é manifestamente desnecessária e protelatória, pois não depende de conhecimento técnico ou científico do perito, eu cito toda a fundamentação legal, e demanda a prévia diligência para a colheita de documentos a serem analisados em conjunto com os constantes dos autos, sendo que a prova documental das alegações do recorrente deveria ter sido apresentada com impugnação de fundamentos, e, pior, a prova individualizada da origem dos depósitos já deveria ter sido produzida pelo contribuinte desde o procedimento fiscal, sob pena de aplicação da presunção legal de omissão dos rendimentos. Logo, o indeferimento não cerceou o direito de defesa, não sendo o caso de se converter o julgamento em diligência e perícia. Com o recurso, o contribuinte carreou aos autos os extratos das contas bancárias de sua titularidade. Os extratos já haviam sido obtidos pela autoridade administrativa mediante solicitação de emissão de requisição de informações sobre a movimentação financeira, uma vez que o contribuinte descumprira seu dever de colaborar com a fiscalização, logo, em nada contribuem para com a prova de os depósitos bancários sem origem comprovada, envolverem a atividade de fatorização. Não cabe ao presente colegiado afastar a legislação incidente sob fundamento de a lei ser injusta, ao não exigir a demonstração do acréscimo patrimonial, ao estabelecer a presunção legal lastreadora do lançamento e ao impor ao impugnante o ônus de provar suas alegações.
Sempre cito, para cada uma dessas hipóteses, a fundamentação legal entre parênteses, eis que incompetente para apreciar alegações de ofensa a princípios constitucionais, a súmula CARF 2, decreto 7235, artigo 26A. Por conseguinte, o recorrente não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção legal veiculada no artigo 42 da 9.430, não merecendo reforma ao acórdão de impugnação. Voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Perguntas? Não? Matheus? Acompanha. Acompanho. Acompanho, relator. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Item 20, Matheus. Item 20, José Raimundo dos Santos, final 2009-19. Traço de autifração referente ao ano calendário de 2005, conforme relatório fiscal em cumprimento ao mandado de procedimento, o contribuinte foi submetido, tendo por objeto a sua movimentação financeira no ano calendário de 2005. Em 7/4/2008 foi enviado termo de início de ação fiscal, cientificando o contribuinte do início do trabalho, solicitando a apresentação de cópia dos extratos, tendo visto o não atendimento integral do quanto solicitado. Novo termo foi encaminhado, sendo que, em sequência, o contribuinte apresentou os extratos bancários. Em 11/6/2008, foi reiterado o pedido dos documentos solicitados, mas o contribuinte não respondeu, sendo por essa razão emitidas requisições de informações sobre movimentação financeira, as quais foram respondidas pelos bancos. Em 2/8/2008, o primeiro cartório de imóveis de São José dos Campos foi intimado e prontamente atendeu o quanto requerido, referentemente à escritura de compra e venda no valor de 70 mil de imóvel não declarado, cujos documentos foram solicitados anteriormente ao próprio contribuinte. Prosseguindo, em 27/11/2008, outro termo foi encaminhado solicitando esclarecimentos e documentos, e, por fim, tendo em vista a não justificação da origem dos depósitos e a configuração da omissão de ganho de capital na alienação de bens e direitos, lavrou-se o auto de infração em comento. Intimado do auto de infração, o contribuinte apresentou defesa, alegando, em síntese, ser técnico voltado exclusivamente para a atividade de desenvolvimento e pesquisa de novos produtos, tendo toda a sua mente voltada para essa atividade. Afirma que amealhou junto a empresas capital, fazendo, no entanto, de forma desorganizada, recebendo em sua própria conta corrente todos esses investimentos. Posteriormente, teria criado a empresa Fifth Vision Empreendimentos Limitada, da qual são sócios todos os envolvidos em depósitos bancários considerados. Afirma estar indicando nominalmente todos os depositantes e remetentes dos valores questionados e a comprovação dos nomes citados, os quais seriam representantes das pessoas jurídicas que fariam parte do quadro societário da empresa posteriormente constituída. Assevera que posteriormente trará os documentos relativos aos depósitos, ainda não comprovados. Ademais, não haveria correlação natural, nexo causal entre depósitos e rendimentos omitidos, sendo que aqueles deveriam ser tão somente o marco inicial da investigação do fisco. Relativamente ao ganho de capital, traz aos autos escritura de aquisição, data, cujo valor convertido seria de 41 mil, sendo que este valor deveria ter sido considerado como custo do imóvel vendido, de forma que o imposto devido seria 4.217. Em seguida, sobreveio o julgamento proferido pela DRJ, que considerou a impugnação procedente em parte com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. Transcrevo a ementa, contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs recurso voluntário, repisando em grande parte os argumentos tecidos em sua impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido. Não houve apresentação de contrarrazões. Passo ao voto. Juízo de admissibilidade, recurso é tempestivo, tomo conhecimento. Mérito. Em seu recurso, o contribuinte ele questiona apenas a omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada e repisa em grande parte suas alegações de defesa, os quais eu transcrevo abaixo. Pois bem, inicialmente, como frisar que a infração objeto da insurgência foi apurada tendo como base legal o artigo 42, da Lei 9.430, transcrevo abaixo que se trata de uma presunção legal.
Não há necessidade do fisco comprovar o consumo da renda, súmula CARF 26. Não há que se falar na aplicação da súmula 182, extinto Tribunal Federal de Recursos, né? Eis que o lançamento lastreado com base na Lei 9.430. E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meias, cópias dos extratos bancários e planilhas elaboradas pelo próprio sujeito passivo não se constituem prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo das suposições. Entendo, pois, que agiu com acerto da decisão recorrida, cujas conclusões lá traçadas são coincidentes com o entendimento deste relator acerca da questão discutida nos autos. Transcreva abaixo. A propósito, o fato de o contribuinte exercer determinada atividade não pode ser aceito como comprovação de que a origem de sua movimentação financeira decorre necessariamente dessa atividade, pela simples razão de que, salvo em situações peculiares, todo contribuinte exerce alguma atividade. Não há como estabelecer um nexo causal entre os valores depositados nas contas do contribuinte e a alegada atividade qual alega desempenhar, e atividade a qual alega desempenhar. E ainda que se comprove que o autuado exerce determinada atividade para afastar a presunção legal, deve, de forma individualizada, comprovar os origem dos depósitos. Sobre a bitributação, também cabe afastá-la de plano, eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que os rendimentos omitidos guardassem identidades com os rendimentos declarados devidamente já tributados ou isentos. Aqui eu entendo que é razoável compreender que além dos rendimentos omitidos, todos os ingressos de recursos declarados oportunamente pelo contribuinte transitam igualmente pelas contas bancárias do fiscalizado, devendo assim os correspondentes valores serem excluídos em bloco da base de cálculo da omissão de rendimentos, salvo se demonstrada incompatibilidade da questionada omissão de rendimentos com a percepção dos valores declarados. E essa é justamente a hipótese dos autos, conforme muito bem elucidado pela decisão de piso, o qual eu transcrevo abaixo. Ele declarou rendimentos totais de 113 mil, mas restou como depósito em origem comprovada a quantia de 2.241. No presente caso, entendo que os rendimentos declarados como tributáveis são incompatíveis com os valores remanescentes oriundos da omissão de rendimentos, e isso ocorre em razão da quantia objeto de declaração como rendimentos tributáveis frente ao montante objeto de omissão de rendimentos, permanecendo, portanto, a dúvida, de modo que seria ônus do contribuinte comprovar que esses rendimentos omitidos fizeram parte de sua declaração. Nesse sentido, em relação aos rendimentos já declarados, deve-se ressaltar que sua exclusão apenas poderia viabilizar-se na hipótese de ser demonstrado pelo recorrente que tivessem sido parte dos depósitos em origem não comprovados. Como tal prova não foi apresentada, é forçoso considerar-se que se trata de outros rendimentos. Em que pese as alegações do recorrente, tendo que não logrou êxito em comprovar de forma individualizada a origem dos depósitos bancários autuados, bem mesmo que os depósitos pertencem à empresa Fifth Vision, as transferências deram a título de integralização de capital social, transferiu os valores para a empresa Fifth e que se referem-se a recursos teriam apenas transitado pelas suas contas correntes e que seriam destinados ao desenvolvimento de produtos. Quanto aos valores expressos na planilha, o recorrente não os combate plenamente. Deveria, para afastar a validade dos procedimentos adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento. O ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador uma massa de documentos. Para comprovar a origem, não basta indicar a pessoa depositante ou apresentar justificativas desacompanhadas de provas. Por fim, registro que não vislumbra qualquer nulidade na hipótese dos lançamentos. Então, tendo em vista que o recorrente repete grande parte dos argumentos de sua defesa, não apresentando fato novo ou relevante qualquer elemento de prova, estou conhecendo o recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento. Perguntas? Não? Pinheiro. Vou acompanhar o relator. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade, votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 21. O item 14, né, que parece que o contribuinte vai acompanhar, não é isso? Está resolvendo a questão da procuração. Tá.
Então, vamos para o item 21. Item 21, José Roberto Miranda, final 2008, 98. Também aproveitamos a pauta temática, traço de impugnação apresentada contra o lançamento, apurando omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, sendo formalizada a exigência do crédito tributário, compreendendo imposto, multa e juros. Não resignado, o contribuinte ele apresentou impugnação, argumentando o que segue aqui abaixo. Sentido de que nulidade decorrente de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, em razão do prazo exíguo que lhe fora concedido para explicar a origem de inúmeros depósitos, afirmou que o lançamento se baseou exclusivamente em presunção. No mérito, afirmou que é sócio da empresa Transfininho Transporte de Bovinos, que opera um ramo de transporte rodoviário de bovinos, que é possível dizer, mesmo sem tempo para levantar a origem de todos os depósitos, vários deles se referem à movimentação financeira da empresa. A maior parte dos depósitos consiste em valores repassados a motoristas e empregados da empresa com o fim de custear as viagens, sendo que as sobras eram devolvidas por meio de depósitos bancários. A par desse fato, impugnante nos anos de 2006 e 2007, teria emprestado a amigos, empregados, familiares dinheiro que veio a ser devolvido mediante depósito em contas bancárias. Afirmou que as quantias emprestadas têm origem comprovada por meio de documentos já apresentados. As provas e os documentos, entretanto, teriam sido ignorados e desconsiderados pela fiscalização. O impugnante também dispunha de valores em caixa, ressaltou ainda a existência de recebimento de prolabore. Por fim, pleiteou a aplicação do inciso 2º, parágrafo 3º do artigo 42 da Lei 9.430, que determina seja excluído do levantamento fiscal os depósitos que não ultrapassem 12 mil, o somatório não chega a 80 mil. Com esses fundamentos, pugnou pela nulidade do auto de fração, requeriu a juntada posterior de documentos e a prova pericial. Em seguida, sobreveio o julgamento proferido pela TRJ, por meio do acordo, cujo dispositivo considerou a impugnação improcedente com a manutenção parcial do crédito exigido. Transcrevo abaixo. O contribuinte, por sua vez, inconformado, interpôs recurso voluntário, transcrevendo ipsis literis a sua impugnação. Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e julgamento do recurso voluntário. Não houve contrarrazões. Passo ao voto. Juízo de admissibilidade. O recurso ele é tempestivo e atende aos requisitos, portanto, tomo conhecimento. Preliminar e mérito. Tendo em vista que o recorrente transcreve seu recurso ipsis literis a sua impugnação, enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida, opto por reproduzir o presente voto os termos, as razões de decidido de primeira instância, com as quais concordo e mantenho sua integralidade para, ao final, apresentar considerações adicionais com o intuito de reforçar as convicções tecidas no presente voto. É de se ver, aqui eu transcrevo. Pois bem, entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte desincumbido o ônus de demonstrar a fragilidade da acusação fiscal. Vislumbro que o lançamento preencheu os requisitos do artigo 142 do CTN e artigo 10 da Decreto 70.235, conforme destacado pela decisão recorrida. Os documentos e as explicações que o recorrente alega não ter conseguido reunir na fase de fiscalização poderiam ter sido apresentados com a impugnação e até mesmo posteriormente por meio de aditamento. Ocorre que, transcorridos mais de 2 anos da ciência da auto de fração e após aproximadamente 10 anos da protocolização do recurso, nenhum documento novo foi trazido pelo sujeito passivo, o que revela que, se ele possui algum documento novo, optou por não apresentá-lo. Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento tributário, não tendo sido constatado violação ao processo legal e ampla defesa.
Uma vez verificado o ocorrência de fato gerador, o auditor fiscal tem o dever de aplicar a legislação tributária. Em relação ao mérito, faço aqui as mesmas considerações que tenho feito anteriormente. Em relação ao artigo 42, a Lei 9.430, trata-se de uma presunção legal que admite prova em contrário. A comprovação ela tem que ser individualizada com nexo causal, e que pese as alegações do recorrente, meras cópias dos extratos bancários não se constituem prova hábil para refutar o lançamento, entendo que não logrou êxito em comprovar de forma individualizada a origem dos depósitos bancários, nem mesmo os que se referem a recursos que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes. Não há comprovação de que seriam meros repasses financeiros, e ainda que restasse comprovado que a omissão de rendimentos imputada ao recorrente corresponde aos mesmos valores das receitas escrituradas no razão e diário da pessoa jurídica, decorre que essa parcela que afirma pertencer à pessoa jurídica foi depositada em conta bancária da pessoa física e ficou à disposição dela, configurando a obtenção de rendimento, não tendo o sujeito passivo sequer logrado êxito em comprovar que o recebimento de tais valores seria meramente transitório. Não há, aplico aqui a súmula CAF 32. Esse sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários pertenciam à pessoa jurídica. Também não há que se falar em bitributação. Sobre os rendimentos declarados, entendo que é razoável compreender que todos os ingressos e custos declarados oportunamente pelo contribuinte transitam pelas contas bancárias, salvo se demonstrada incompatibilidade da questionada omissão de rendimentos com a percepção dos valores declarados. E essa é justamente a hipótese dos autos. Nesse sentido, em relação aos rendimentos já declarados, deve-se ressaltar que sua exclusão apenas poderia viabilizar-se na hipótese de ser demonstrado pelo recorrente tivesse sido parte do depósito sem origem comprovada sobre os quais foi aplicada a presunção legal. Como tal prova não foi apresentada, forçoso é considerar que se trata de outros rendimentos. As alegações do recorrente devem ser acompanhadas de prova. Os documentos acostados pelos contribuintes não são capazes de comprovar a origem do depósito. O recorrente pleiteia ainda a aplicação ao caso em exame do disposto no inciso 2º, parágrafo 3º do artigo 42 da Lei 9.430. Contudo, conforme bem assentado pela decisão recorrida, examinando as planilhas, nota-se que, embora a maioria dos depósitos sejam inferiores a 12 mil, somatório ele supera muito o patamar de 80 mil, afastando, portanto, a aplicação da regra pretendida pelo sujeito passivo. Para além do exposto, é indiferente a alegação de se trata de empresa familiar, administrada de forma simples e humilde, desde que a responsabilidade por infrações de legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente. Sobre a alegação de confisco, súmula CAF número 2. Sobre o pedido de conversão de julgamento em diligência, entendo que é ônus do contribuinte, não podendo se valer da postergação. A propósito, o recurso foi protocolizado no ano calendário de 2011 até o presente momento. O recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos, tendo tipo suficiente para se manifestar. Não havendo que se falar de dilação de prazo. Tendo visto que o recorrente repete os argumentos, não apresentando fato novo ou relevante, voto por conhecido recurso voluntário para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Perguntas? Pinheiro? Só um instante, quero terminar de ler uma coisa. Acompanho o relatório. Acompanho. Acompanho. Andréia? Acompanho. Então, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento. Item 22. Item 22, Samir Ali Shankar, final 2009, 39. Caso de auto-infração lavrado em virtude de contribuinte ter omitido rendimentos de IRPF, ano calendário 2004,
recebido de fontes situadas no exterior, na importância de $425 mil. O contribuinte ele foi autuado ainda por falta de recolhimento do Carnê-Leão, descrito no termo de verificação fiscal. O crédito tributário perfaz a quantia de R$1.219.000, assim considerado o valor do imposto de renda suplementar, acrescido de multa, qualificada, juros de mora e multa isolada. O contribuinte apresentou defesa tempestiva, alegando em síntese preliminarmente que é nula a autuação, o procedimento teve como ponto de partida decisões subscritas pelo juiz federal de Foz do Iguaçu, Sérgio Moro, que determinou a quebra generalizada dos sigilos fiscais de várias contas mantidas em bancos estrangeiros. Ocorre que a ordem judicial, nesse caso, deve ser sempre específica. Pleitei outro sim, a nulidade do lançamento, em face da inobservância do devido processo legal. Considerando a ausência de tradução para o vernáculo de vários documentos estrangeiros que instruíram o procedimento administrativo fiscal, suscita, por sua vez, a falta do registro dos citados documentos, o cartório de registro de títulos e documentos, conforme a exigência da Lei 6.015 de 73. Insurge-se contra o fato de que os documentos que deram substrato ao lançamento, CD-ROM, contato contendo arquivos eletrônicos, que culminou na informação de folhas 86, pedido das autoridades brasileiras acerca da quebra dos sigilos bancários mencionados nas decisões judiciais, autorizações judiciais concedidas pelo judiciário norte-americano para a quebra do sigilo bancário, não se encontram anexados aos autos que prejudicam o exercício da ampla defesa. Aduz que a prova emprestada oriunda do inquérito policial transgride igualmente contraditório, o lançamento baseando em dados obtidos em inquérito policial só teria credibilidade caso o contribuinte tivesse oportunidade de contraditar o que foi imputado. O mérito alega que a simples movimentação financeira não constitui fato gerador de imposto de renda. Acrescenta a súmula 182 do extinto TFR. Afirma que os valores identificados no exterior foram usados exclusivamente pela empresa paraguaia Mercosul, que figura como sócio para aquisição de mercadorias da empresa Sound Around Inc. Assim, o impugnante agiu como representante legal da empresa paraguaia na obtenção de mercadorias do comércio internacional. Para tanto, foi juntado aos autos documentos que, segundo o contribuinte, prova de forma inconteste essa situação. Aponta que o documento de folha 186, ofício exarado pela aduana paraguaia, e consta informação de que não reconhece seus registros os números de despacho de importação de mercadorias apresentados pelo senhor Samir Ali Shankar, que se baseou a fiscalização por si só, não autoriza a concluir que o contribuinte usou os valores das transferências internacionais em proveito próprio. Caberia à administração pública envidar esforços junto às autoridades norte-americanas para descobrir o destino formal dos valores em questão. Aponta que a multa de ofício aplicada ultrapassa o limite do razoável. Em 14 de 10 de 2009, os autos foram baixados em diligência para que a autoridade lançadora juntasse aos autos cópia do laudo técnico financeiro confeccionado pela Polícia Federal, destinado a traduzir os relatórios dos registros da mídia tira do Israel Discount Bank. Conferido para manifestação a respeito do mencionado documento, o contribuinte reiterou os argumentos contidos na inicial e destacou que não a titularidade das contas bancárias, não está em seu nome, em nome do autuado, mas de Silvio Luiz Abate Aguinaldo Canuto, como consta do material bancário. Em seguida, sobreveio o julgamento proferido pela delegacia, por meio do acordo, onde é folhas 340, cujo dispositivo considerou a impugnação improcedente com a manutenção do crédito exigido, transcrevimento do julgado. O contribuinte, por sua vez, conformado com a decisão prolatada, interpôs recurso voluntário, repisando em grande parte os argumentos tecidos de sua impugnação, além de elaborar os seguintes pedidos ao final, que inicialmente sejam reconhecidos preliminares anteriormente arguidos, conferindo em princípios constitucionais e infraconstitucionais, o mérito seja provido o presente recurso voluntário para o fim de ser julgado improcedente, o lançamento fiscal e seja arquivado em caráter definitivo. Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e julgamento de recurso voluntário novo contra razões.
Passo ao voto. Juízo de admissibilidade. O recurso ele é tempestivo, atende aos requisitos, toma conhecimento. Preliminares. Sigilo fiscal. Preliminarmente, alega o recorrente que o lançamento seria nulo, eis que as informações financeiras que motivaram o lançamento foram obtidas pela quebra ilegal do sigilo bancário do recorrente, isto é, os dados financeiros foram colhidos sem uma precisa e prévia autorização judicial. Afirma ainda que nunca existiu uma decisão judicial individualizada, em seguida conclui alegando que a violação do sigilo bancário ocorreu de forma ilegal. Em que pese a veemência das alegações do recorrente, entendo que não lhe assiste razão a começar os trabalhos investigatórios que culminaram com o lançamento em questão, tiveram origem com a quebra do sigilo bancário autorizado pela Justiça Federal, pelo juiz federal Sérgio Fernando Moro, que determinou o compartilhamento do material bancário obtido na quebra do sigilo à Receita Federal, encaminhando cópia do CD, colocando à disposição cópia dos documentos vinculados às contas no exterior envolvidas, consoante sentença. Em trabalho de auditoria das contas mantidas administradas pela empresa Israel Discount Bank, fiscalização detectou que o contribuinte, senhor Samir, teria figurado como beneficiário de 10 remessas bancárias pela empresa Golden Eagle Enterprise, motivo pelo qual o intimou para apresentar explicações a respeito da origem dos recursos enviados. Apesar de o recorrente alegar que a quebra de sigilo fiscal deveria ser individualizada, entende que este não é o foro competente para debater a questão suscitada, sobretudo considerando que o compartilhamento das provas, dentre as quais as que combinaram com a identificação do sujeito passivo como beneficiário de inúmeras remessas bancárias ao exterior, foi expressamente autorizado pelo Poder Judiciário, não podendo, portanto, serem considerados ilegais. Cabe destacar que os órgãos administrativos de julgamento não têm competência para apreciar a validade formal ou material das provas obtidas com autorização judicial. Dessa forma, não podem ser consideradas provas ilegais aquelas emitidas ao ofício com respaldo de autorização expressa da Justiça Federal. Tradução de documento estrangeiro. Em seu recurso, o sujeito passivo questiona o valor probante dos documentos estrangeiros acostados aos autos que teriam servido de base para motivação fiscal. Contudo, entendo que não lhe assiste razão. É inegável a importância da tradução de documentos estrangeiros juntados aos autos, contudo, essa exigência só tem o condão de anular o lançamento quando ocasionar prejuízo ao cerceamento do direito de defesa, com vislumbro na hipótese dos autos. Isso porque, no caso dos autos, os documentos redigidos em idioma estrangeiro foram objeto de laudo de exame financeiro, elaborado pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, constante do processo judicial, destinado a traduzir o documento de folhas 9 e os campos constantes dos relatórios de folhas 22 a 41, tendo sido mencionado no corpo do laudo a descrição e o conteúdo dos documentos no idioma português. Ademais, o próprio recorrente confessa que atua no mercado internacional, afirmar que foi responsável direto pelos pagamentos das faturas das mercadorias, sendo que, para comprovar suas alegações, acostou os autos certificado subscrito pela empresa, redigido em inglês, acompanhado de sua tradução ao português. É de se compreender, portanto, que não subsiste alegada dificuldade em compreender os documentos acostados aos autos, não havendo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa, sobretudo considerando que houve oportunidade de se manifestar nos autos acerca do laudo de exame financeiro acostado pela fiscalização. A propósito, destaco o seguinte trecho do voto do ministro Euri Zavascki no julgamento do recurso especial, que em situação análoga afastou a nulidade do ato por não ter sido demonstrado prejuízo para a defesa. Dessa forma, fica claro que não houve qualquer prejuízo advindo da ausência de tradução a justificar a arguição, não tendo sido constatado violação do devido processo legal e ampla defesa, motivo pelo qual entendo que não merece prosperar a alegação do recorrente. 2.3. Cerceamento do direito de defesa. Prosseguindo suas alegações, o recorrente alega que a mídia eletrônica e os requerimentos policiais não integraram os autos, teria violado seu direito de defesa, ocasionando nulidade do processo administrativo. Contudo, entendo que não lhe assiste razão. Inicialmente, vale ressaltar que, atendendo à solicitação brasileira, a Promotoria do Distrito de Nova York encaminhou às mídias eletrônicas documentos contendo dados financeiros concernentes à empresa de Israel Discount Bank, após decisão judicial, e que as informações trazidas do exterior em meio magnético foram analisadas pelo Instituto Nacional de Criminalística, órgão técnico do Departamento da Polícia Federal, com elaboração de laudos de exame econômico financeiro, cujo objetivo foi, dentre outros, identificar os relacionamentos existentes e consolidar a movimentação financeira
para cada conta examinada quando foi identificada a conta recorrente. Conforme bem pontuado pela decisão recorrida, todos os documentos que embasaram o crédito tributário instruíram a autuação. Ademais, houve a reprodução fiel do conteúdo da mídia eletrônica por meio do relatório dos dados de registros da mídia eletrônica obtida junto ao Israel Discount Bank, sendo que o sujeito passivo teve acesso a essas informações por meio do laudo técnico do Instituto Nacional de Criminalística, Departamento da Polícia Federal. Ainda contra os laudos técnicos emitidos por autoridades federais, não podem ser opostas alegações de inveracidade sem apresentação de outra prova pericial contrária para que se faça o juízo de valor entre as provas periciais. Os laudos emitidos pela Polícia Federal servem à instrução de inquéritos, não se prestando ao favorecimento de uma outra parte, mas sim a verdade dos fatos. Cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraço ao conhecimento dos fatos e das razões de direito da parte contrária, ou então pelo óbvio ciência da auto-infração, hipótese que não se verifique no caso concreto. Contraditório, ele é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente. Dessa forma, rejeita a alegação do recorrente. Tem 2.4, prova emprestada. Em seu recurso, o contribuinte também alega que a prova produzida no inquérito policial não se projetaria automaticamente para os outros subsistemas jurídicos, uma vez que desenvolveu sem contraditório. Contudo, entendo que não lhe assiste razão, exceto que as provas ilícitas não se revestem de eficácia jurídica, nem podem ser admitidas como suporte de juízos acusatórios ou de juízos condenatórios, tem-se que a prova é considerada ilícita quando caracterizada violação aos normas legais ou aos princípios do ordenamento de natureza processual material, obtida mediante infração às garantias individuais legais. No caso dos autos, conforme tratado anteriormente, o compartilhamento do material bancário obtido na quebra de sigilo Receita Federal foi autorizado pela Justiça Federal, pelo juiz federal Sérgio Moro, consoante sentença. Sendo assim, a disponibilização do conjunto probatório está de acordo com o ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a existência de fato gerador de imposto de renda de pessoa física. Dessa forma, rejeita a alegação do recorrente. Mérito. Conforme narrado, a acusação fiscal diz respeito à omissão de rendimentos provenientes de fontes situadas no exterior, capitulada no artigo 8º da Lei 7.713, em vermes. Transcreva abaixo. Relato fiscalização, que no trabalho de auditoria das contas mantidas. Fiscalização detectou que o contribuinte, senhor Samir, teria figurado como beneficiário de 10 remessas bancárias, não conseguindo lograr êxito em justificar o recebimento de tal montante. Em relação ao mérito, o recorrente repete suas alegações de que os recursos recebidos foram destinados à aquisição de mercadorias junto à empresa nova-iorquina para ser vendida no Paraguai pela empresa Mercosul, da qual é sócio. Nesse sentido, alega que as transferências internacionais identificadas jamais ingressaram em seu patrimônio pessoal, seja como renda consumida, seja como aumento patrimonial. Pois bem, não há dúvida no sentido de que os meros repasses financeiros não podem ser considerados rendimentos do sujeito passivo. Contudo, a comprovação deve ser acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes, objeto de autuação, e não de forma genérica, como pretende o sujeito passivo. No caso dos autos, apesar de o recorrente insistir na tese segundo a qual tais valores seriam mero repasse, nunca relacionou elementos suficientes nos autos para comprovar suas alegações. Nunca é demais lembrar que simples alegações acompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados. Entendo, pois, que agiu com acerto a decisão recorrida, cujas conclusões lá traçadas são coincidentes com o entendimento deste relator acerca da questão discutida nos autos. Transcreva aqui abaixo. Assim, foi devidamente constatado que tais recursos entraram na sua esfera pessoal e, quando intimado, não comprovou de forma válida que título teria recebido esses valores ou que tenha feito a utilização desses recursos em prol da pessoa jurídica, de forma a descaracterizar o uso em benefício próprio e o oferimento desses rendimentos. Caberia ao contribuinte provar que não era o beneficiário das remessas, ônus que não se desincumbiu, a discordância desprovida da indicação dos motivos de fato devidamente comprovados, ou de direito em que se fundamenta e resignação, entendida como negativa geral que não configura impugnação. As alegações devem vir acompanhadas das provas documentais. A propósito, para fazer prova de suas alegações, bastaria o recorrente, a meu ver, juntar aos autos os comprovantes de efetiva transferência dos menários recebidos para a empresa Sound Around Inc., a qual alega ser a fornecedora das supostas mercadorias vendidas pela empresa Mercosul,
não sendo suficiente para comprovar os fatos alegados adjuntados de declarações emitidas por terceiros, ou ainda adjuntar de documentos fiscais estrangeiros sem a demonstração de devida correspondência e nexo causal com os fatos os quais se pretende provar. Ademais, consoante previsto no Código de Processo Civil, as declarações apenas comprovam a própria declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado o ônus de provar o fato, e ainda o recorrente não logrou êxito em comprovar as alegadas importações, tendo sido constatado pela fiscalização junto à Direção Nacional de Aduanas do Paraguai que os números identificados como despachos de importação apresentados pelo senhor Samir não constariam no registro oficial de importação de mercadorias, tendo sido considerados, portanto, inidôneos. Além do exposto, o ato de provar não é esse nome de colocar à disposição do julgador uma massa de documentos. Faço aqui citação doutrinária. Portanto, em face dos elementos constantes dos autos, correta a conclusão de estar comprovada a disponibilidade dos recursos financeiros. Por fim, registro que o interessado não renovou em seu recurso seu inconformismo tocante às multas aplicadas, motivo pelo qual não cabe exame dessas matérias por parte do relator. Então, eu estou conhecendo o recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento. Alguma pergunta? Pinheiro? Acompanho o relator. Acompanho. O relator. Acompanho. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. O item 14, por favor, Patrícia. Sim, presidente, eu vou convocá-la, tudo bem? Ah, tá, ok. Então é ele, Matheus. Boa tarde. Então, boa tarde, doutora. Oi, boa tarde. A senhora só vai acompanhar, né? Isso, acompanhamento. Certo. Doutor Matheus, item 14. Então, o item 14, Hélio Consentino, final 2005, 88, né, para relembrar, também se trata de omissão de rendimentos, depósitos bancários, artigo 42 da Lei 9.430. No meu voto, eu estou dando parcial provimento, lembrando que o conhecimento ele é parcial em razão de desistência, o contribuinte ele bem especificou quais itens do seu recurso iria manter ante o parcelamento. Então, o provimento seria parcial para excluir do lançamento os montantes de 152.576,77, ano calendário de 2000, 158.021,75, ano calendário de 2001, e 331.163,72, ano calendário de 2002, eis que representam a soma dos valores que já foram declarados pelo sujeito passivo como rendimentos tributáveis, além dos lançamentos que representam meras transferências entre contas do mesmo titular, estorno e redução de saldo devedor, que, por sua vez, não representam qualquer acréscimo patrimonial a justificar a acusação fiscal acerca da omissão de rendimentos tributáveis. Pelo que me recordo, o doutor Pinheiro chegou a pedir vista. Isso. Pinheiro? Pedir vistas, porque no demonstrativo 1 do voto, aqui consta uma tabela e inicialmente os lançamentos são do Banco Itaú e a justificativa é redução de saldo devedor. E pelo
que eu me recordo da época, eu não consegui entender exatamente redução de saldo devedor do quê? O que seria isso? Eu olhei o extrato, me pareceu um pouco obscuro. Pelo que eu me recordo, o Dr. Matheus também não... Aqui no voto não explica muito bem como ele consideraria isso como redução de saldo devedor. Verificando o extrato, daí eu fui às folhas 676. E, por exemplo, nesse valor de 190, ele entra inicialmente como um débito de um saldo SDO deve a deduzir 4/4. Isso no dia 5, de R$ 191. E o próximo lançamento é um de redução de saldo devedor, 4/4, no mesmo valor, mas agora é positivo, não mais negativo, de R$ 191. Um anula o outro. E isso me parecia estranho. Só que, verificando que no dia 4, o saldo inicial do dia 3, aliás, o saldo que vem do dia 3 já era negativo. E são feitas transações que geram débitos que somados, créditos e débitos, um depósito de cheque e 2 tarifas de manutenção de conta e outra tarifa de depósito de cheque. Isso daqui, o resultado disso no dia 4 é justamente o 191 negativo. Então, de certa forma, o extrato, por algum motivo, para demonstrar que a conta houve um aumento de saldo negativo de R$ 191, ele faz 2 lançamentos de mesmo valor, um anulando o outro. Isso ocorre também, por exemplo, no dia 19. E aqui fica mais claro, porque houve apenas no dia 17, 18. O saldo do dia 18 ele vem como negativo, parece. E daí ele faz esses ajustes e... Enfim, entra e sai. Ao que parece, essa redução é algo que entra e sai no depósito e que se anula. Eu não consigo vislumbrar um motivo. Parece simplesmente que o banco coloca um registro, alguma coisa contábil interna para isso. Me parece razoável essa interpretação de redução do saldo devedor. Não sei se foi esse o raciocínio que fez o Dr. Matheus, talvez ele possa me esclarecer. Qual o raciocínio que ele fez de redução, para configurar isso como uma redução de saldo devedor? De fato, não há muitos esclarecimentos sobre o que seria redução de saldo devedor, mas igual o Dr. Pinheiro observou, né, e eu acabei indo nessa linha, são valores que se anulam. Então, logo em datas próximas, então assim... E ele faz referência a uma transação do dia anterior, ó. Quando é do dia 19, ele fala de 18/4. A deduzir, a reduzir. E daí uma anula a outra e tem relação com o que ficou negativo. É esquisito. Então me pareceu uma mera movimentação, algum ajuste bancário no extrato, interno, mas que não representaria rendimento. Então, tudo bem que se trata de uma presunção legal, mas uma vez que é apresentada a redução de saldo devedor, que indica que não se trata de um rendimento, eu optei pela exclusão. Isso inicialmente não havia ficado claro na tabela, e quando eu verifiquei o extrato, no primeiro momento eu não consegui perceber. Depois, analisando com mais calma, e tentando interpretar e entender o que esse extrato está dizendo, eu cheguei nessa conclusão. Um outro ponto aqui da tabela do demonstrativo 1 era em relação a essa transferência entre contas. Porque aqui, por exemplo, o primeiro lançamento, que envolve R$ 2.000, HSBC, no dia 2/10/2001. Nesse caso, o Dr. Matheus ele cita o extrato da folha 683.
Se nós formos a folha 683, lá ele consta, e consta também que este resgate, ao que parece, do banco aqui, ele envolveria um resgate no dia... Deixa eu só achar aqui a linha. Um resgate de um fundo no valor de R$2.000 e de imediato é feito um DOC para o Unibanco. Isso na folha 683. E, de fato, se nós formos no extrato do Unibanco, cadê? Está na folha 229. Entra um valor aqui de R$2.000. Mas o que o fiscal está se referindo não é nem ao Banco CCF Brasil S.A., nem ao Banco Unibanco. Aqui, aparentemente, quando eu vi na sessão, saía do CCF Brasil e ia para o Unibanco. Só que há um terceiro documento, que é o da HSBC, que está na folha 337. Aqui, né, há um crédito no HSBC e uma emissão de TED de R$2.000. E como origem é gerência fluxo de caixa. O patrono, naquela oportunidade, disse que, na verdade, o CCF Brasil S.A. e o HSBC seriam o mesmo banco. Que o CCF teria se transformado no HSBC. Indo ao relatório fiscal, eu fui até o relatório fiscal, deixa eu ver se eu acho aqui a página 462. Opa, por quê? 462. O fiscal, ele discorre sobre as informações internas que ele obteve e não menciona o CCF Brasil. Ele menciona 2 HSBCs na folha 460. Um HSBC de investimento e um HSBC Banco Brasil S.A. Não há o CCF. Pesquisando na internet, eu vi um documento do Banco Central que parece que o CCF teria se transformado nesse HSBC investimento aqui. Nesse contexto, eu cheguei à conclusão de que lá na página 337, que foi o documento que fez referência à fiscalização, quando ele fala origem, gerência, fluxo de caixa, é razoável se concluir nesse contexto que o CCF e o HSBC sendo o mesmo, esse DOC aqui, ele sai do CCF/HSBC e vai para o Unibanco. Então, seria uma transação dentro do próprio patrimônio jurídico do contribuinte. Isso fica corroborado não só sobre aquela parte inicial lá do relatório fiscal, como também quando se verifica a planilha, que eu acredito seja elaborada pela fiscalização, que vem do Dr. Matheus logo antes, talvez o senhor tenha manuseado mais o processo, possa confirmar, inclusive, essa tabela que vem logo antes aqui do termo de verificação fiscal, que fica, por exemplo, na folha 459 do processo, ela é elaborada pela fiscalização.
ela é elaborada pelo contribuinte e a fiscalização aproveita e aí que surge a omissão. Tá. Então, e isso que consta nessa tabela que vai da folha 436 a 459, nessas São os tabelas, valores autuados. são os valores autuados. E se o Isso. senhor verificar aqui, nessa última tabela, que está na página 458 a 459, são 3 tabelinhas que vão consolidando os valores, HSBC e CCF são colocados na mesma coluna. Todos os outros bancos têm colunas próprias. Então, analisando o processo, essa informação que passou o patrono, quanto a se tratar do mesmo banco, também a própria leitura que fez o doutor Matheus, eu acabo chegando à conclusão de que, de fato, isso, em última análise, envolveu transferência entre contas de mesma titularidade. Embora isso não esteja dito aqui no texto do voto, doutor Matheus, eu não sei se não seria interessante... Está na justificativa, demonstrativo, né? Eu coloquei a justificativa e, em seguida, eu coloco as movimentações bancárias, não representam qualquer acréscimo, justificar motivo pelo qual tais valores devem ser excluídos da base de cálculo do imposto. Mas isso não fica claro quanto a essa triangulação de documentos, porque para chegar a essa conclusão, teria que vincular 3 documentos, que isso é o extrato do fiscal, com base naquele gerencial do HSBC, mais o Unibanco, mais a CCF. Eu vinculei a planilha, né, que já tira os valores que estão no Banco Itaú, com os extratos. Bom, enfim, eu vou acompanhá-lo. Eu acharia que apenas que, se, por exemplo, se eu for questionar, com a gravação isso fica claro. Tendo a gravação, acho que não há necessidade. Mas se eu tivesse que depois relembrar esse processo apenas pelo texto do voto, eu dificilmente reconstruiria rapidamente todo esse raciocínio que eu fiz. Mas como agora, atualmente, está sendo gravado, eu acho que podemos manter. Que, de fato, é um processo documental, né? Então a análise ela tem que ser feita realmente olhando os documentos. Eu cheguei à mesma conclusão que o senhor no frigir dos ovos em relação a essa transferência entre contas. Por fim, o senhor aqui aceitou o que o contribuinte postulou como rendimentos que transitaram pela declaração de imposto de renda dos 3 anos calendários, com valores a serem deduzidos. E, neste caso concreto, o contribuinte é médico e ele recebe vários pagamentos de pessoas físicas, ele tem pagamento do INSS como rendimento de trabalho, ele tem outras fontes pagadoras, e o contribuinte, há uma divergência entre o valor que ele postula como recebido do INSS e o valor que o senhor reconhece, doutor Matheus. O senhor está se utilizando dos valores da declaração. Isso. E considerando que os valores que excederam, eles foram omitidos, e, portanto, em relação aos valores que excedem, está mantendo. E é interessante porque aqui na tabela, que até eu perguntei se ela foi elaborada pelo contribuinte ou pela fiscalização, aqui se estabelece valores de crédito de INSS. E, por exemplo, em relação ao valor de 2.000, ele fecha nos centavos, inclusive. Se os senhores forem, por exemplo, lá na página... Cadê a primeira página que aparece lançamento do INSS? Por exemplo, na página 444, aqui é um valor de crédito do INSS. Esse valor aqui, das planilhas somadas, dão os valores que o contribuinte postula.
E a fiscalização, mesmo tendo sido identificado o montante, tendo sido declarado, demonstrado que está transitando, não foi aceito. E mesmo em relação aos diversos pagamentos de pessoas físicas, o contribuinte relacionou quem teria sido pago. E naquela documentação inicial da fiscalização, aqui inclusive constam valores de, por exemplo, na folha 15, dados, dispêndios do dossiê do contribuinte que vem a partir... Não, perdão, estou na página errada. Cadê a página que eu quero mostrar? Cadê a página? Aqui. Recebimentos de pessoa física, está no dossiê do contribuinte que foi juntado ao processo pela própria fiscalização. Em relação ao ano de 99, há uma série de valores aqui de pessoas físicas que informaram o CPF do contribuinte como pessoa a quem fizeram pagamentos. E ele recebe muito de pessoa física, pelo menos nesse ano calendário. E, ao que me parece, a fiscalização nada aceitou nesse sentido, doutor Matheus, correto? Correto. Então, é razoável, sim, o trânsito de valores, mesmo de pessoas físicas, declarados no ajuste anual, na linha que faz a Câmara Superior, naquela jurisprudência que nós, na sessão anterior, até discutíamos, né, que deu aquela divergência dos votos pelas conclusões do doutor Rodrigo, no sentido de não aceitar, da doutora Andréa e do doutor Raide, no sentido de aceitar, inclusive, os isentos e não tributáveis, como a transitar. O meu voto foi na mesma linha do voto que agora apresenta o doutor Matheus, no sentido de aceitar os rendimentos declarados e apreciando caso a caso, conforme a situação concreta, para se evitar o risco da dupla tributação. E nesse caso eu acho que é realmente nítido que a forma como foi feito o lançamento, incluindo, inclusive, não tendo excluído valores de INSS que nitidamente transitaram pela conta, eu acho que é razoável se excluir, cabível a exclusão da totalidade da base declarada no ajuste anual, como a transitar pelo ajuste anual para rendimento, como de rendimentos tributáveis, envolvendo especialmente rendimentos recebidos de pessoas físicas. Então, E a base de cálculo declarada já abarca o INSS. Sim, Isso, sim. O senhor deixou bem claro aqui no seu voto. Não ficar em duplicidade. O senhor deixou bem claro aqui no seu voto. Eu vou acompanhá-lo, portanto. Eu só tenho uma coisa aqui, o conhecimento é parcial, mas quando você fala, Matheus, apenas em relação aos itens 10 e 11, eu entendi que é porque o resto ele desistiu, certo? Mas eu não posso pôr na ata apenas em relação aos itens 10 e 11, certo? Sim. Então, porque fica estranho. Apenas em relação... Pois é, porque... Quanto aos valores registrados na declaração... talvez a gente pode tentar... Eu acho melhor, como ele desistiu do resto, acho que pode conhecer. Não, mas aí é parcial. Por quê? Porque eu não vou... A matéria que ele desistiu, eu não vou conhecer. Não tem recurso mais, ué? Não, tem. Ele só peticionou depois, né, esclarecendo que ele desistiu. Mas então você vai ter que me descrever isso aí melhor. Eu não posso colocar item 10 e 11 na ata. Em relação... posso colocar assim, a exclusão dos valores declarados e
Se colocar em relação à matéria não objeto do pedido de desistência. Melhor, vamos fazer por Melhor, exclusão. melhor. Boa ideia, Pinheiro. Obrigada. Apenas em Então. relação à matéria, não objeto do pedido de desistência. Apenas quanto à matéria que não foi objeto do pedido de desistência do recurso, certo? Sim. Tá. Ok, então vamos lá. Pinheiro acompanhou. Rodrigo. Eu vou divergir aí, continuando no meu entendimento de que a presunção legal é a presunção de omissão de rendimento, então, rendimento omitido. Então, se eu excluiria do lançamento os montantes, que são as transferências entre contas, estorno e redução de saldo devedor. Tá, guarda isso aí para você meditar daqui a pouco, tá? Porque eu estou escrevendo outra parte aqui. Entendi. Então, esse é o provimento parcial e menor extensão, não é isso? Isso. Raide. O relator. Acompanho o relator. Peraí, então, dar-lhe provimento parcial ao recurso. Dar-lhe provimento parcial para excluir do lançamento os montantes tal, no ano que a letra tal, 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 e o resto eu não vou pôr, não. Eis que representam a soma, isso aí não precisa pôr na ata, certo? Pode ficar na sua conclusão. Tá ótimo. Vencido o conselheiro Rodrigo, que dava provimento parcial em menor extensão. Repete, Rodrigo. Excluindo do lançamento, Excluir do lançamento apenas os lançamentos que representam transferências. os valores que representam Transferências entre contas do mesmo titular, estorno e redução de saldo devedor. estorno e redução De saldo devedor. Então, foi assim. Um minuto. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário apenas quanto à matéria que não foi objeto do pedido de desistência do recurso. Ponto. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento os montantes 152 mil em 2000, 158 em 2001 e 331 mil em 2002, conforme está no voto do Matheus. Vencido o conselheiro Rodrigo, que dá provimento parcial em menor extensão para excluir do lançamento apenas os valores que representam transferências entre contas do mesmo titular, estorno e redução do saldo devedor. Certo? Ok. Doutora, obrigada. Agradeço, boa tarde. Boa tarde. Então, item 14 foi feito. Vamos fazer um intervalo, pessoal? O que vocês acham? Tá de bom tamanho? 10 minutinhos, ok? Vamos parar a gravação, por favor, Patrícia. Ok, presidente. Obrigada.